Tá faltando só mais um semestre. Isso mesmo. Deve terminar provavelmente. Eu consigo, professor, até se eu conseguir terminar antes, eu consigo até o diploma antes mesmo. Eu tenho que fazer todos os processos, né? Ou seja, entregar tudo, fazer todas as provas e os trabalhos. Não, precisa não. Aí eu posso pedir para eles os certificados de conclusão. É como se, por exemplo, eu estou no ensino médio e aí eu já bati toda a média do ano, sabe? E aí, só que o ano ele termina faltando, como é que fala, uns 4 meses, só que eu já fiz tudo e já passei. Aí eu posso pedir. Olha, provavelmente em março. Eu mandei mensagem e a menina não respondeu. Aquela que eu sei, eu vou retirar ela. Entendi. Uhum, entendi. Entendi. Aham. E assim, e o que, por exemplo, eu posso mandar para ela? Ou seja, para fazer esse follow-up? Aí eu já mando para ela. Esse documento, esse documento também, ele tem alguma, como é que se diz, essa aplicação no âmbito das entrevistas, ou seja, eu não falo questão até de me preparar, mas uma certa. Eu falo assim, é só algumas dicas, algumas coisas que eu posso ir pegando? Uhum. Estou vendo, estou vendo. Ah, tá. Eu fiquei com dúvida no que fazer, porque eu mandei a mensagem para ela e ela não me respondeu. Eu pensei, e agora, o que que eu faço? Uhum, Que os vendedores que fazem 5 follow-ups vendem muito mais do que aqueles que desistem no primeiro.
Eu Então, até entendi. 5 follow-ups. Às vezes o cara ia fechar na próxima conversa, só que aí você, ah, Desistiu. não vou incomodar, deixa quieto. Se ele quisesse mesmo, ele que me procurava. Nada disso. Você tem que Insistir. você, insistir, é o seu interesse. Então, até 5 follow-ups, né? Essa continuidade pode ser feita através de diversos meios, como e-mail, telefone, mensagem ou reunião. No nosso contexto aqui, geralmente vai ser mensagem, né? Então, vai ser a mensagem no LinkedIn ou no WhatsApp. O objetivo principal do follow-up é manter o relacionamento com o cliente, buscando avançar no processo de vendas/contratação ou atingir um objetivo de marketing. No nosso caso aqui, o nosso foco é vendas, contratação. Isso envolve fornecer informações adicionais, responder a perguntas, superar objeções e, em última instância, fechar um contrato. Sempre faça follow-up. E aí eu vou te dar um exemplo real aqui. Eu te mandei documento também no seu LinkedIn. Vou abrir aqui as minhas mensagens. Por exemplo, isso aqui são pessoas que eu estava conversando recentemente, não é de vagas, mas tem um aqui que é de vagas. Ó, aqui, ó, pronto. Ó, essa menina aqui. Ah, não, essa aqui ela tá me tentando vender certificação. Vamos ver essa. Ah, essa daqui, essa aqui é de vaga. Não, também não é de vaga. Essa daqui é do BTG, o processo que eu estou fazendo com eles. Aqui, pronto. Essa é de vaga, tá vendo? No 6 de novembro, esse mês. Note que veio para mim através. Ela que me chamou. Eu não tô vendo, professor. Tá na tela lá dos. Ah, foi mal. Eu achei que eu tinha compartilhado tudo. Foi mal. Era para ter compartilhado a tela inteira. Acho que agora você está vendo o follow-up, né? O documento. Isso, isso. Então, eu estava mostrando aqui que essa menina aqui, ó, Camila Rueda, ela que chamou eu aqui no LinkedIn. E ela que está interessada que eu trabalhe e faça o processo seletivo com eles. Nesse caso aqui, eu simplesmente perguntei se eu poderia indicar um colega. Veja que ela não respondeu depois, tá vendo? Não tem mais resposta dela aqui Isso para mesmo. baixo. Uhum. O que que as pessoas normalmente fazem? Ah, é porque ela não gostou da minha pergunta, ou é porque eu estou incomodando, ou as pessoas começam a inventar um monte de historinhas. Na verdade, só simplesmente pode só vir aqui e fazer assim, ó. Hi Camila, good day, ou bom dia, né? Oi, fulano. É, can I refer... ah, nesse caso eu vou perguntar assim, ó. Do you have Java jobs open? Tem algum trabalho de Java aberto? Note que aqui no finalzinho tem a interrogação e eu não falo mais nada depois. Uhum. Eu É uma simplesmente pergunta mando bem discreta, né? Você não tá. isso. Não precisa fazer textão. Se você fizer um textão, ela não lê. Então, eu simplesmente falo o nome dela, porque o nome da pessoa é o som mais doce que a pessoa vai ouvir. Isso já é muito conhecido no mercado. Cada pessoa, ela acha que ela intuitivamente ela gosta de ouvir o próprio nome ou um apelido que ela está mais acostumada. Então, se você falar o nome da outra pessoa, é bom, Uhum. né? Se você falar, oi, oi, garota, oi, fulana, ou então, fulana não, né? Oi, Oi, e amiga, aí, né? hã? Oi, amiga. É. E aí, e aí, beleza? Então, são coisas mais distantes. Agora, quando você fala o nome da pessoa, você aproxima mais. Então, falei o nome dela, falei o bom dia aqui em inglês, por que good day? Porque aí, independente da hora que ela lê, ela vai. É o dia, né? É o dia que ela lê. Por isso que bom dia no sentido do dia que ela lê. E aí depois eu já mando o papo aqui, ó. Sem textão, sem firula, sem enfeitar.
Só perguntei, pronto. Aí é isso. Esse é o follow-up. Agora é Interessante. esperar. Aí o que mais eu digo aqui no documento? Esse daqui é um modelinho que a gente costuma usar mais para vagas fora do Brasil. Mas se você quiser, você pode copiar para vagas do Brasil também. Aham. Basta você pegar esse daqui e traduzir, ó. Copiei, joguei lá no tradutor, pronto. Então eu vou colocar em português aqui. Inclusive eu tenho uns documentos em russo para traduzir. Se você quiser me ajudar, eu te pago. Ai, professor, eu não tô nesse nível ainda não. Eu só aprendi o, o básico do básico. Já é mais do que eu já, porque eu nem o básico sei. Você usaria IA para te ajudar, não tem problema. Não, é por isso que eu tô te dizendo. Eu não, eu tenho essa. Tem um tradutor em russo muito bom que é o Yandex. Conheço. Mas se eu te passar um PDF em russo, você consegue traduzir com o Eu posso, Yandex, qualquer ferramenta? sim. Beleza. Depois eu te falo sobre isso então. Isso daí vai ser um freelance. Ó, coloquei a versão traduzida aqui também. Deixa eu só colocar um separador. Pronto. Ó, coloquei o separador no lugar errado. Então, ó, me diga se há algo que eu possa fazer, fornecer para fortalecer minha candidatura. Obrigado, seu nome. Aham, Você vê que é um textinho rapidão, direto ao ponto, e te, e te põe de novo no topo da lista dela. Então, esse é o entendi. follow-up. Tá bom? O objetivo do texto acima é gerar uma conexão com a recrutadora e manter você na memória dela por mais tempo, além de se diferenciar dos seus concorrentes e subir sua mensagem na stack dela. Stack é essa pilha, nessa Sim, sim. lista uma em cima da outra. Lembre-se que você não é especial e está concorrendo com outros candidatos. Então, tem outras pessoas também no Palio e você quer se destacar. A quantidade máxima sugerida de follow-ups é até 5. Ou se a pessoa disser explicitamente que não quer mais, o que acontecer primeiro. Então, até 5 follow-ups. Essa mensagem que eu te mostrei agora que eu mandei para a menina lá foi a primeira. Uhum. Eu estou dizendo que eu devo fazer até 5 se eu estou realmente interessado. Ou se ela falar assim, não, não adianta falar comigo porque não tem mais, não tem Ela mais pode, é nada. isso. Que aí vai que na segunda ela já diz isso, aí você para. Mas se ela não falou para você parar, você vai até a quinta. Né? Aí que entra a próxima pergunta, qual é a cadência? Né? Cadência significando a frequência, né? A frequência que eu vou. Isso. Aqui, ó. Qual o tempo ideal de follow-up? Geralmente pense em semanas. A cada 5 dias é um bom tempo. Então, fiz o follow-up hoje, dia 18. Amanhã, 1, 2, 3. Conta só dia útil, tá? Aham. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Vou até especificar aqui que eu tinha esquecido. Úteis. É interessante, né? Porque senão ele conta final de semana e aí É, a ele pessoa pode estar precisa. fora nem olhar. E se mandar sábado, domingo, não vai olhar. E ainda coloco aqui embaixo, ó, evite fazer follow-up na segunda-feira. Porque segunda-feira elas não estão nem aí para ver as mensagens, que elas estão de saco cheio de tanta mensagem, então elas não gostam muito da segunda-feira, assim como a maioria das pessoas. Então, eu sugiro fazer na terça. Se cair na segunda, faça na terça. Uhum. Né? Aqui um exemplo de follow-up, ó, que já te abordou no LinkedIn. Então, aqui é uma mensagem de uma pessoa, e aí eu mandei aqui para ele, para ela, no caso. Do you have any jobs for QAs? Você tem algum trabalho para QAs, que são pessoas que trabalham com qualidade de software? Eu nem lembro o que aconteceu com essa mensagem. Ó. Vamos olhar aqui ao vivo. Ó. Tarushi Singh. Vamos ver se eu acho o nome dela. Não sei se ela me respondeu, se ela não respondeu. Não Ah, lembro. sou ela. Ops, cadê? Ó, não respondeu. Então não tem. Mas se percebe, ou melhor, acabei de falar um erro aqui. Eu não sei se não tem ou se ela não viu.
ou se ela simplesmente não está Ele- mais trabalhando com isso, eu não Aham, sei. O certo era eu ter feito outro follow-up uma semana depois desse. entendi. Só que como eu não estava tão focado nisso, eu não fiz, ó, tá vendo? E ficou por isso mesmo. O certo era eu ter feito outro follow-up, depois outro, depois outro, depois outro, até ela falar que sim ou que pedir para eu parar. Entendi, professor. Não É dá certo sempre se estar você fizer assim. insistindo, mas você precisa de um tempo também para a pessoa, senão fica aquela coisa muito chata. E a pessoa talvez nem vai ver. É, então, assim, tem uma boa regra também sobre isso, ó. Mais de 3 follow-ups não respondidos igual a ghost. A vaga já foi preenchida ou cancelada e via de regra não vão te dizer, né? Isso é uma possibilidade. Mais de Aham. 3. Então, geralmente ghost. Então, às vezes, você chega no terceiro, você já pensa assim, ah, talvez eu nem vá para o quarto para não perder tempo. Mas a recomendação é mesmo assim até 5. Mas geralmente mais de 3, a maioria das vezes, você não vai ter resposta. E aí tem uma regrinha aqui, ó, para você não ser o chato também. Se for uma abordagem fria, ou seja, você que iniciou a conversa, uma ignorada já é sinal de que não deve fazer follow-up. Então, uma coisa é quando a pessoa te chama aqui no LinkedIn, na mensagem, ela que iniciou a conversa, tá vendo? Aham. Note que não tem nenhuma outra mensagem aqui para cima. É ela que me chamou. E aí eu respondi aqui embaixo. Isso daqui eu posso fazer até os 5 follow-up, ou até que ela diga para me parar. Agora, se eu entro aqui no LinkedIn, digito assim, recruiter, tech recruiter, clique em alguém. Clicou, ó, nem estou conectado com essa menina, nem sei quem ela é. Mas aí eu clico aqui, conecto e mando mensagem para ela, aqui. Ela não responde. E aí amanhã eu vou, mando outra mensagem, ela não responde. Aí depois de amanhã eu vou, mando outra mensagem, ela não responde. Ela vai tirar print da minha conversa e vai fazer um post falando que eu sou um assediador. Aí já é um problema que eles te marcam. É. Então, simplesmente assim, você mandou uma mensagem. Perceba que aqui é eu que estou iniciando o contato, né? Você mandou a mensagem, ela não respondeu, aí você já parte para o próximo. Não fique insistindo. Nesse ponto aqui, você está fazendo isso daqui, ó, abordagem fria. Ou seja, a pessoa nem te conhece, nem nada. Entendi. Aí é que chama de abordagem fria. Tipo, você está na fila do pão lá e de repente você começa a vender o produto que você vende para a pessoa que está na fila com você. É uma abordagem fria, a pessoa nem te conhece. Então é muito mais difícil de conseguir uma venda aí, Uhum. né, do que se você fosse para um evento, por exemplo, que as pessoas estão com sede, e aí você chega vendendo o quê? Água. A pessoa não precisa nem saber quem você é, ela quer só a água, você vendeu a água, é isso. Aí Entendi. já é uma abordagem quente, que chama. Que a pessoa já está querendo, já está interessada, já demonstrou interesse. Ó, não sabe como responder sobre pretensão salarial? Aí tem esse vídeo aqui onde eu mostro ao vivo, numa negociação de verdade. Só que está em inglês, Uhum. com a Diana. Mas eu posso te ensinar também na hora de verificar. E também tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é o Glassdoor. O Às vezes, Glassdoor é de vagas também. é, a diferença do Glassdoor para o LinkedIn é que no LinkedIn não mostra o salário. Aqui no Glassdoor mostra. Então mostra os salários que as vagas costumam ter. Por isso ele é tão importante, que assim você não fica chutando. Você não, você não fica, você não vai no chute. Você simplesmente olha aqui no Glassdoor, a empresa, vamos supor empresa XYZ, o nome da empresa. Você abre o Glassdoor, procura a empresa XYZ, E você já sabe o quanto ela está pagando. é, então você não precisa ficar chutando.
Vou adicionar ele aqui agora. Beleza. Vai criar uma conta nele. Né? Aqui essa parte de baixo aqui é só um CTA, você pode ignorar. Outra coisa importante é, hum, quantas mensagens você recebeu esses tempos? Vou olhar aqui agora. Bom, você está falando todas? Sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mensagens. E olha que você nem está Nem muito ativo tô... lá, né? Isso. Aí agora eu tô um pouco mais ativo. Tô curtindo, tô fazendo uns comentários, tô acompanhando, e lá também tem muita coisa interessante que o pessoal posta. Eu tô gostando de acompanhar. Só Eles peço que colocam. evite conteúdo besteirol que o pessoal posta com a geladeira vazia, pedindo É, dinheiro. Isso daí você ignora totalmente. Não vai na onda desse pessoal, não. mas geralmente eu gosto muito assim, da parte de projetos, que o pessoal coloca o projeto deles, entendeu? E Uhum. aí já me dá certas ideias também, até para fazer para o futuro, para colocar no portfólio. Beleza. Olha só aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Aham, Nesse ponto, olha só o que o LinkedIn está dizendo. Está dizendo assim, ó, we suggest taking 3 actions every week. Ou seja, nós sugerimos fazer 3 ações cada semana. Quais são essas ações que eles sugerem? 4 posts uhum. e 3 comentários. É o mínimo. É o mínimo que eles pedem. E fazendo isso, você vai ter mais visibilidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Olha o que está escrito aqui, ó. Tá É, nossa, vendo? Então, membros que postam uma vez por semana, na média, tem 4 vezes mais acessos ao perfil. E membros que comentam uma vez por semana têm, em média, 3 vezes mais visitas no perfil. Então, aqui é literalmente o algoritmo te dizendo o que que ele quer de você. ele quer Então, ele só quer. postagens e comentários. É, não é repost, não é só curtida. Então, curti. Não, não é isso que ele está pedindo. Eu fiz uma repostagem. Também não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para você fazer o seu próprio post e comentar 3 vezes no post de outras pessoas. 3 pessoas diferentes. Então, essa é uma informação valiosa. Uhum. Com isso, seu perfil, na hora que as pessoas digitam, a empresa digita aqui o seu nome não vai ser digitado, eles não vão pesquisar, eles vão digitar assim Java Developer. As probabilidades do seu nome aparecer aqui no People, tá vendo esses nomes aqui? Aumenta tremendamente, Entendi. porque você está engajado na plataforma. Lembrando que a plataforma ela quer que a gente use porque elas são pagas por isso. Isso aqui é uma menina que está trabalhando numa tarefa que eu passei para ela lá no GitHub. Ó, muito bom, hein? Eu vou te passar algumas tarefas também. Pode deixar, professor. Deixa eu ver o que mais que é importante de te falar. Sim. Todas essas pessoas que te chamaram, você vai fazer follow-up com elas, perguntando o seguinte: oi, fulano ou fulana, Tá. alguma vaga para Dev Java pleno? Interrogação. É isso. E aí, o que que eu sugiro para você? Copia essa mensagenzinha, só lembrando de
na hora de colar nas Isso, mudar os impressoras, nomes. mudar os nomes. Isso é muito importante. O Se senhor você. pode, o senhor pode me. Eu vou só anotar aqui no bloco de notas. Uhum. Oi, fulana. Aham. Bom Bom dia, dia. né? É. Nova linha. Sim, Alguma vaga para Dev Java pleno? Interrogação. Enter. Aí você manda a mensagem. beleza. Por quê? Direto ao ponto, focado, não tem textão para ela ler. Já pergunta logo o que você quer. A gente sabe que esse pessoal não quer amizade com a gente não quer amizade com eles, é só o interesse, né? A gente quer as vagas, eles querem contratar a gente e a gente é isso. Então não tem que ficar puxando assunto nem nada, nem é bom, especialmente se for mulher, se você ficar puxando assunto, ela vai tentar printar e vai tentar te Assim, você tem que ser o enquadrar. máximo profissional possível. É. E aí você faz isso, copia e cola para as 10 pessoas, só lembrando de mudar o nome de cada uma delas. Uhum. E aguarda. Aí você, vamos supor que você faça isso hoje ou amanhã. Aí na próxima semana você faz de novo. Mesmíssima coisa. Tá, pode deixar. E aí até 5 vezes você faz isso. Eu sei que algumas pessoas acham assim, ah, mas eu estou sendo chato, insistente, carente, eh, necessitado, desesperado. Não vai Não, nesse mas não padrão. é. Eu consegui entender o que o senhor me falou, porque essas pessoas, elas mandam mensagens assim para várias pessoas. E se eu deixar para lá, ou seja, elas não vão ver minha mensagem. Talvez ela nem chegou a ver minha mensagem como mas pela quantidade de mensagens que ela já recebeu. Exato. Então é sempre bom estar insistindo, ou seja, para ela voltar a ver novamente. Talvez teve alguém que desistiu, alguém não foi. Isso ocorre muito. Ah, esqueci e a pessoa nem vai. Sim, acontece muito. Assim como acontece em vendas normais. Às vezes você recebe no WhatsApp uma proposta de alguém querendo te vender alguma coisa. Se for do seu interesse, às vezes você responde na hora, mas às vezes não é tão do seu interesse naquele momento, você esquece. Ou então você pensa assim, ah, depois eu respondo. Ou então você simplesmente apaga a mensagem porque você não quer saber daquilo. Então tem muita coisa que pode acontecer. E nós, do nosso lado, não temos como saber exatamente o que É, aconteceu. o que está acontecendo. Por isso que a gente faz o follow-up. Deixa Mas, eles te dizer que não quer. mas e tudo bem, professor. Aí eu faço isso, e aí vamos supor que numa situação eu consigo fazer ali uma entrevista. Aí teria algum meio assim que eu já poderia já só me preparando, só para ter alguns conhecimentos básicos, ou a gente vai marcar uma outra reunião para você me explicar alguns passos? Vou te mandar o template de fase um. O fase um é o quê? É exatamente essa conversa que você vai ter com essa recrutadora, na maioria das vezes. Então, os processos seletivos são muito repetitivos, né? São muito padronizadinhos, muito copia e cola um do outro. É exatamente por isso que eu consigo criar perceber esses padrões e criar um documento, né, que a gente consegue ensinar esse padrão para o máximo de pessoas possível. Uhum, Deixa eu pegar aqui o documento, pronto, achei. Vou te mandar lá no seu LinkedIn. Você vai seguir as instruções que está nele. Compartilhar aqui a tela de novo, peraí. Pronto. Então, só passando aqui brevemente, né? Você vai fazer esse passo a passo aqui, ó, copiar esse documento para sua conta, né? Seguindo essa instrução aqui, ó. aham, Então, você vem aqui, File, Make a Copy. Aí o documento fica seu. E você pode alterar ele do jeito que você quiser. Uma vez que você alterou ele, você vai ler isso daqui com atenção e você vai começar a escrever e preencher conexação, não sei de onde. É, você vai começar a ler
e escrever, alterando esses dados aqui, ó, para o seu contexto, que é Java, né? Java principalmente, e back-end. Sim. E botar o seu nome, idade, enfim, tá as instruções aqui. Por que que isso é assim padronizadinho? Porque a primeira coisa que eles vão te perguntar é o me fale sobre você. Isso é previsível, totalmente previsível. E todas as entrevistas, quase todas, eles pedem isso em qualquer ramo. É, parece que é o copia e cola, parece que eles combinaram. Até mesmo outras áreas pedem também essa pergunta. Porque se o senhor for perceber, até nas relações humanas, é necessário que haja isso até para você conhecer a pessoa. Sim. Então, essa é extremamente previsível. Por ser extremamente previsível e aparentemente fácil, algumas pessoas acham que elas têm que ser sinceras aqui, verdadeiras, e falar: Ah, meu nome é Fulano, tenho tantos anos, moro aqui na cidade É, tal, sou filho de Fulano e de Ciclana, eu cresci nessa cidade, a gente soltava pipa junto aqui com a molecada, ainda estou aqui na vila. E até hoje a gente se tromba também na padaria, no futebol. E aí o cara começa a falar da vida dele. não é isso que é o foco, né? Não é, ela não quer saber da nossa vida. Ela quer saber quais objetivos deles você vai encaixar como candidato. Então, se eles querem alguém que sabe um Java, logo na sua primeira nas primeiras frases, você já tem que dizer quantos anos de experiência você tem com Java. Não é lá para o final da entrevista, é logo no início. Então, se eles te perguntarem, me fale sobre você, aí você começa a falar assim: meu nome é Fulano, tenho tantos anos e tenho 10 anos de experiência com Java. Mil vezes melhor. Porque a vaga, a descrição estava pedindo o quê? Já. Sabe Java. Logo nas suas primeiras frases você já falou 10 anos de experiência com Java. Ó que lindo, que maravilhoso. No caso, é no segundo parágrafo. Eu tenho 10 anos de experiência em Java ou em... Isso. Aqui na forma de texto, né, vai vir, tem esse parágrafo aqui, tem o segundo, seria o segundo parágrafo. Aham, Mas, de forma geral, lá na hora que você estiver falando, você vai falar o mais natural possível dentro do script. Por isso você tem que treinar o script muitas vezes. sim, sim, Né? Então, logo nas primeiras palavras ou frases suas, você já tem que encaixar a resposta para o que eles querem ouvir, que é: esse cara sabe o que eu quero que ele saiba? entendi. Então, imagina que na cabeça deles tem essa pergunta: será que ele sabe o que eu preciso que ele saiba, que é Java? E aí eles vão ficar tentando capturar essa informação de você, mesmo que você já tenha colocado no currículo e no LinkedIn. E aí, quando você, logo no início da sua fala, já dá essa resposta para eles, você já facilitou a vida deles mil vezes. Uhum, E eles vão gostar mais de você por isso. E a conversa vai fluir melhor. Então, aqui depois você já fala dos resultados que você gerou. Por quê? Eu sempre bato nessa tecla. A maioria dos devs, eles são bobalhões. Eles só sabem falar de tecnologia. Eles só sabem falar assim: ah, usei o Kafka Connect para lidar diretamente com o banco de dados Postgres em nuvem e evitar a criação de um microserviço intermediário, e até mesmo se fosse com BFF, hexagonal ou CleanArch não seria bom. Então eu evitei a criação de tudo isso e evitei a complexidade, conectando o Kafka Connect direto no banco de dados. Aí a recrutadora, o que que esse cara está falando? Ela não entendeu nada do que você falou. não, ele poderia falar algo mais simples, mas ele quer mostrar que ele sabe tanto e fica falando coisas complexas. E técnicas. Isso, ele poderia falar, olha, eu utilizei aqui um meio para estar facilitando aqui uma conexão com o banco de dados e que muito e que facilitou ali no processo lá de produção do produto, enfim. É, poderia falar dessa forma. Mas
Aí que está outra coisa importante. Nessa fase um, a pessoa que está do outro lado não é técnica. Ela não entende nada de computador, nada de tecnologia, não entende nada. Elas até fingem que entendem, mas não é a praia delas. Elas só estão nessa área porque elas querem trabalhar remoto e porque pagam um pouquinho melhor do que o recrutamento normal. Aham. Então, elas não são bobinhas, inocentinhas, fofinhas. Elas são pessoas normais que só querem pagar as contas. E dentro das habilidades delas, o que elas viram que estava mais próximo era trabalhar como recrutadora de tecnologia, porque paga um pouquinho melhor e tem vagas interessantes, pode trabalhar remoto na maioria das vezes. Então, é isso, não tem muito glamour, não. Então, ela não entende de tecnologia em si, ela só é uma recrutadora de tecnologia, mas ela não entende de tecnologia. Se você falar termos técnicos, ela não vai saber. Ela só vai fingir que sabe para não ficar feio para ela, mas ela não vai saber a maioria das vezes. Então, aqui a gente fala coisas que todos entendem, que é a grana. Isso. A linguagem que todo mundo entende é a grana. Se eu falar assim para ela, eu economizei R$ 32.000 por mês em custos de nuvem. Ela entendeu que eu economizei R$ 32.000, pronto. É uma coisa simples. Uhum. Eu gerei um lucro de R$ 5.000 a mais por mês em um só ajuste que eu fiz em produção. Se você quiser, eu posso detalhar mais esse ajuste. E ainda falo isso para complementar. Ela já entendeu que eu gerei R$ 5.000 a mais. Que é a grana. Grana todo mundo entende. Uhum. Isso vale para o Brasil, para fora também. Se ela quiser que eu entre no detalhe, eu entro. Mas eu que pergunto, né? Se você quiser, eu posso explicar melhor como eu fiz isso. Então, essa parte aqui toda, esse parágrafo, é para incentivar isso, né? Resultados que trouxe, que gerou, etc. Se você não tem nada ainda, porque né, você não trabalhou ainda como programador, inventa alguma coisa. Depois eu te ajudo a inventar alguma coisa aqui, na Simple Software, que é a minha empresa. Então, lá na Simple Software tem umas tarefas para fazer. Aí eu te passo uma tarefa. Aí você faz. Aí eu vou e ajudo você a monetizar, entender, ter um entendimento financeiro dessa mudança toda. Entendi. E aí você fala disso, Pode deixar. tá? Não pode aparecer de mãos vazias e nem ficar só falando de tecnologia. Ah, eu mexo com isso. Aí tem outra coisa também que as pessoas falam tudo errado aqui no Brasil. Isso já não tem lá fora porque está em inglês. Mas aqui no Brasil eles falam assim: eu mexo com Python, eu mexo com Java, eu mexo com isso. Um negócio tão amador, sabe? Falar, Eu eu mesmo. mexo com. É um pedreiro que vai mexer no massa, por exemplo. Eles poderiam falar que eles trabalham. É bem mais Trabalho, profissional. trabalho profissionalmente com Java. Pronto, muito Mexer é melhor. muito, não sei, muito. Estavam, Tem um, é, tem um pessoal que é muito ruim, mano, muito ruim. olha, E eu aí você trabalho vai. com isso, eu sou profissional. Ou seja, eu levo isso a sério, eu não mexo. Isso para mim não é algo comum, algo que eu faço de qualquer jeito que eu mexo aqui e coloco pro lado, não. Eu trabalho. Isso, outro nível, outra pegada. Trabalho profissionalmente com, pronto. Não é eu mexo com. Pelo amor de Deus, tem muita gente que fala isso. Às vezes eu vejo na gravação, eu sempre critico. É isso. Pode até passar, mas tá perdendo ponto de besteira. Então, você vai para o médico, o médico que mexe com cirurgia, É. ou o cirurgião, doutor fulano, Eu vou Beltrano. mexer em você. Então, outra pegada. Não, A gente ele tem que. fala assim, a gente vê o médico, ele fala que ele vai estar, como é que fala até essa parte, mas até no exame, ou seja, eu vou estar, como é que fala, até te examinando. Ele tem uma palavra própria para isso. Ele não fala que vai É, mexer na gente, ele vai examinar é, o paciente. vou cutucar você, vou bulinar você. Não fala nada Não, disso. Mas assim, é óbvio, é óbvio, mas infelizmente muitos não perceberam essas coisas e ficam falando besteira na hora. É, ok, então essa primeira parte aqui é do Tell Me About Yourself, né? E aí eu sempre digo aqui, ó, lembre-se que você não está falando com a parede. Por que que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa
desembesta lá para falar e fica falando 2, 3, 4, 5 minutos sem parar. Então, exemplo, você me pergunta, me fale sobre você, e aí eu fico aqui, blá 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 blá, blá, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. 5 minutos. Puta, a pessoa já não aguenta mais me ouvir e nem tá prestando atenção mais. Tem uma coisa que eu aprendi, professor, é o seguinte, que quanto mais objetiva é a sua explicação, menos você erra. Ou seja, menos você tem a chance de errar. Então, quanto mais você fala, mais chance você tem de errar. Exato. A superfície, a margem de erro aumenta. Então, você tem que Exatamente. falar assim, de forma bem objetiva e clara e não ficar inventando muita coisa. É. E outra vantagem de você ter o script é que essa pergunta é tão feita frequentemente, uma frequência tão grande, que se você ir no improviso, se vira nos 30, você acaba errando muito mais. Uhum, Porque toda vez, vamos supor que você faça 10, 5 entrevistas essa semana, uma por dia. Isso já aconteceu, dependendo da época do ano, isso acontece. Vamos supor que você faça 5 nesses próximos 5 dias úteis. Você vai ter que inventar, não, fazer o se vira nos 35 vezes. E aí a margem de erro para você vai ser grande. Agora, se você já sabe que é um negócio previsível, que vai chegar para você responder, você já tem o script pronto, já está decorado, você já está parecendo natural, você já não tem mais que inventar nada. Você só puxa da memória ali e fala. Tá pronto. Tá pronto na cabeça, você só usa. Como se fosse uma ferramenta que você tira do bolso e usa. entendi. Não precisa ficar procurando, onde será que eu deixei minha ferramenta? Será que está aqui, tá aqui no bolso? Será que está na outra calça? Será que está na caixa? Será que está no carro? Será que está na garagem? Você não tem que ficar tentando descobrir onde você deixou a ferramenta. A ferramenta está no bolso e pronto, acabou. Não tem que Uhum, ficar pensando, né? É a mesma coisa aqui. E depois vem a segunda perguntinha mais perguntada, que é o me fale sobre suas experiências. Aqui você reforça de novo, né? Tudo que você já pincelou no início, você reforça novamente. Java, Postgres, todas as coisinhas que a gente colocar no seu currículo para você saber, você vai falar que você sabe. E eu coloquei aqui, ó, já trabalhei com, né? Aqui nessa versão em português, vou até deixar aqui claro. jamais. Mexo com. Eu nunca lembro se mexa com X ou com CH. Pelo que eu me lembro é com X. É com Aham. X. Acertei. Então, jamais mexo com. Deus, Deus me livre, mexo com. Aí Isso eu já aqui, trabalhei, né? já trabalhei. Aí aqui eu deixo mais instruções, né, que você vai seguir também, para poder encaixar as perguntas. E aí no final, eles vão te perguntar assim: você tem alguma pergunta para gente? Isso pode ser na fase um, 2, 3 e 4. As duas que eu sugiro, essas daqui, são essas daqui. Que tipo de problema vocês têm agora e que gostariam que eu focasse nisso nos próximos meses na empresa? Muito interessante. Isso te promove da seguinte forma: a pessoa tem que te imaginar trabalhando na empresa Ó, é isso mesmo. para responder. Esse... O nosso é muito inteligente. Então, às vezes, se for recrutador de fase um, ela é totalmente alheia à empresa, ela não sabe o que está fazendo ali, ela só está fazendo a filtragem mesmo, ela nem sabe quem é o dono da empresa, por exemplo, não sabe de nada. Ela só sabe ali do cubículo dela, é o T-Rex, né? Profissional T-Rex. Você conhece o profissional T-Rex, né? Assim, é que tem a mão curta, só É sabe o que o, tá. é o braço É curto. o braço curto, né? É. O T-Rex, ele tem aqueles bracinhos dele ali, Sim, sim. que é o braço curto. Se tiver que esticar o braço para pegar uma coisa que Não, está não um dá. pouquinho mais longe da mesa, não, isso já não é meu trabalho, tem que falar com fulano. Eu só trabalho aqui, não sei de nada. Sim, 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 isso Fale mesmo. com fulano, fulano sabe disso. É o T-Rex. Muitas vezes você vai encontrar. Não, Mas mas mesmo assim, eu já vi muitos assim.
Tem muito, tem muito. Toda empresa tem esse cara. Nunca vai para frente. Então, mesmo que esse indivíduo, que esse personagem T-Rex apareça, não tem problema. Faça a pergunta mesmo assim, porque pelo menos a peteca caiu do lado dela. Aham. Não tem problema. E a outra pergunta sugerida é: conte-me sobre os membros mais bem-sucedidos da sua equipe e o que os diferenciou dos outros. Ou seja, me fale o que que você espera, né? O que que você valoriza no profissionalismo das pessoas, o que que você espera delas, desses profissionais. Aí alguns vai responder assim: não, todo mundo é igual, todo mundo aqui a gente se ajuda, não tem ninguém melhor que Nada ninguém. disso. É papo. Mas a peteca caiu do lado deles também e você já sacou que eles são fingidos, né? Agora, muitas vezes eles vão responder: tem umas pessoas aqui que elas sempre estão é, atualizando a gente pelo chat, nunca deixa, nunca deixa nada a desejar, porque a gente sempre sabe que eles vão conseguir entregar o que tem que entregar e na hora certa. Se não der problema, se der problema, eles vão avisar antes e a gente vai poder se reorganizar. São pessoas que sabem se comunicar, são pessoas que sabem se portar nas reuniões. Aí você já está sacando tudo que eles esperam que você. Aí quando ele Entendi. terminou de falar, você fala assim: ah, interessante, eu também sou assim. Eu também gosto de me comunicar bem, eu também gosto Entendi. de me portar bem na reunião, entendeu? Você é muito malandro, é isso mesmo. É assim, tem que ser assim. Então, ó, orientações gerais. Mostre resultados que gerou para as empresas e com quais tecnologias gerou esses resultados. Então, orientações gerais. Então, não é só falar assim, ah, eu mexo com Java. Não, Não é jamais. mesmo. Nem eu mexo com. E se você falar assim, eu trabalho profissionalmente com Java e já gerei muitos resultados nas empresas em que trabalhei. Se você quiser, eu posso falar desses resultados. Percebe que já diferenciou? Sim. Né? Aqui é uma das coisas mais importantes, que é o Pyramid Principle de comunicação. Exemplo, me faz uma pergunta. Vou dar o exemplo ruim e o exemplo bom. O exemplo ruim primeiro. Me faz uma pergunta aí. Tá. Tem quanto tempo que o senhor está dando essas mentorias aí para o pessoal que está desenvolvendo em Java? Ah, tudo começou em 2015, 2016. Eu estava no meu primeiro trabalho como programador e eu percebia que eu sabia algumas coisas diferentes que os outros não sabiam, especialmente sobre como crescer na carreira, no trabalho. Até porque antes disso eu tinha uma loja de informática, eu tive uma lan house, tive uma, uma empresa de CFTV também. Então eu já tinha umas sacadas mais de negócio, né? Já tinha mais uma pegada mais de empreendedorismo. Uhum. Enquanto que os meus colegas de trabalho eles nunca tinham tido essa experiência, então eu percebi que eles eram muito manobrados pelo patrão. O patrão sempre enrolava eles, sempre dava migué neles, e eles sempre crentes de que um dia seriam escolhidos pelo patrão para ser promovidos ou receberem aumento de salário. Então, nessa época, eu comecei a conversar com o pessoal do trabalho para ver se as minhas ideias batiam. E não é que dava certo mesmo. Então, até consegui ajudar alguns a conseguir a promoção. Antes mesmo de eu mesmo conseguir a minha promoção, porque era o meu primeiro emprego. E blá 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 blá. Tá vendo que eu estou contando todo um papo aqui? Entendi, entendi. Agora, pergunta de novo. Vamos ganhar tempo? Então, a mesma pergunta você me fez agora, e aí eu vou te responder da forma certa. Aham. Desde 2016 eu faço esse trabalho e já tive muitos resultados com vários tipos de alunos. Aqueles que me deram ouvidos, todos eles depõem a meu favor e os documentos, eu tenho provas, tenho prints, depoimentos deles gravados, prints. Se você quiser, eu posso te mostrar e falar mais sobre isso. Muito bom. Percebe que eu já fui direto ao ponto? Sim, sim, sim. Isso é o Concordo. Pyramid Principle. Muito bom. Evita, evita o Zé Palestrinha, evita o sermão, evita o cara que vai contar lá da origem dele, que meus pais
pobrezinhos vieram do Nordeste para São Paulo em busca de uma oportunidade e, e Essa eles história é preci- muito boa. e minha mãe me pariu em Francisco Moratos, estado de São Paulo, mas depois eles foram para o Grajaú porque tinha terreno lá de 100 cruzados que poderia ser comprado facilmente. É uma história digna de novela, né? E aí você ficou tempão ali e não chegou na resposta que a pessoa perguntou ainda. Então, Ai, ai. você, usando o Pyramid Principle, eu vou até abrir o artigo aqui. Esse artigo aqui é muito bom, que ele vai direto ao ponto. Evita comprar um livro gigante. Eu já li um pouco desse livro aqui, ele enrola demais. Infelizmente, eles tiveram que enrolar para vender o livro, porque o princípio é tão fácil, tão simples, que você entende rapidinho. Mas aí quem criou o princípio não ganha dinheiro com isso, né? Então eles criaram um livro bem que enrola Bem bem a pessoa. robusto, só para É, chegar ao resultado. pra pelo menos farmar uma graninha ali dos leitores. Mas o livro inteiro se resume nessas três linhas aqui, ó. Start with the answer first. Comece primeiro com a resposta ou Olha conclusão. que interessante. Depois, como segundo passo, você agrupa e sumariza ou resume os argumentos de suporte. E por fim, você faz uma ordenação lógica dessas ideias de base ou suporte. Então imagina que o 1 aqui é a pontinha da pirâmide, o 2 é o meio da pirâmide e o 3 é a base da pirâmide. Uhum. Eles estão dizendo para a gente começar pela pontinha da pirâmide, Pela resposta. pela resposta. Vamos ver se você pegou a ideia. Eu vou te fazer uma pergunta, deixa eu ver. Qual foi o último filme que você assistiu? Batman. Eu assisti o filme Batman. Ó, legal. Aí, se você quiser. Ah, vamos fazer. Antes de eu falar isso. Responde errado agora. Conta aí um conto, uma Ah, história. tá. Vou te fazer. Qual Bom, foi o eu último filme que estava você aqui em assistiu? casa e aí eu abri meu celular na página lá do Instagram e aí eu vi que eles estavam botando uma reprise do filme Batman. Eu lembrei da minha infância e como eu gostava do Batman, então fui até a minha TV, aí liguei a televisão, Bom, e é isso lá aí. tinha vários programas e não sei o quê, e aí, É isso aí, isso aí. Agora, para complementar, para fechar isso, você vai responder o topo da pirâmide, a pontinha, aham, e você vai começar um pouquinho só do meio e convidar a outra pessoa para o diálogo. Então, vou te dar um exemplo da sua resposta do Batman. Se você me pergunta qual foi o último filme que eu assisti, eu vou responder. Foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que na minha opinião é uma excelente trilogia de filmes do Batman, acho que talvez a melhor. E se você quiser, atente-se para essa parte. E se você quiser, a gente pode sim. falar mais sobre isso. Percebe que eu I- convidei você para a conversa? Interessante. Tem três aspectos, né? Você deu a resposta, aí teve uma explicação sobre, como é que fala, mais uma breve explicação ali e depois um convite. Isso, para o diálogo. Lembrando que a diferença entre diálogo e monólogo é que o monólogo é só uma pessoa falando, Aham, né? O diálogo já são duas. Então, nesses, na maioria dos contextos, você está num diálogo quando ele está com outra pessoa. A não ser que você seja um pastor dando um sermão, um isso. palestrante, um empreendedor de palco, esses caras que ele só fala, 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 fala e tem um monte de gente lá só ouvindo. Aí é monólogo, né? Mas assim, na entrevista aqui com eu e você, por exemplo, esses outros contextos do trabalho vai ser diálogo. Se você tentar transformar o diálogo num monólogo, isso geralmente vai ser mal visto. Por isso que eu disse, tem pessoas que ficam 1, 2, 3, 4, 5 minutos falando ali e não para de falar, Entendi. porque transformou num monólogo o negócio.
Aí na mente da outra pessoa ela vai ser um Zé Palestrinha. Mas aí você tem que transformar isso em um diálogo. Ou seja, você tem que trazer essa pessoa para dentro da sua ideia. Olha, se você quiser, eu te mostro. E aí Isso. você vai estar chamando ela ali para o seu mundo, e aí, aí sim ela se sente como meio como se fosse até um convite. Você faz um convite para ela também. Olha, se você quiser, você pode estar junto comigo, assim, mas descobrindo mais sobre esse assunto específico. Se você quiser. Porque às vezes a pessoa não quer. Aí ela quer Uhum, ir para outro assunto. E tá tudo bem. O importante é que houve esse diálogo. Uma analogia que eu faço é a do ping-pong. Ping-pong, o que que é? A pessoa joga a bolinha para um lado, joga a bolinha para o outro, joga a bolinha para o lado, joga a bolinha para o outro. E entendi. assim vai. Então é assim, ping-pong. Aí se de repente um joga a bolinha para você, você vai pega a bolinha com a mão e vai e coloca no bolso e vai embora. Aí Acabou o assunto. bagunçou o jogo. O que que seria isso, né? Esse pegar a bolinha de ping-pong com a mão e botar no bolso e acabou a brincadeira. Faz uma pergunta aí pra mim, uma pergunta cotidiana. Bom, o senhor assistiu o jornal hoje? Odeio jornal. Acabou. Ah, então tá. Então tá, acabou. Faz a pergunta aí do tempo. Assim, é, mas e o tempo aí na sua cidade? Como é que tá hoje? Tá chovendo? Tá nublado? É uma merda. Ah, tá. Você não respondeu, né? É uma merda. Eu falei tá uma merda. Ah, tá. Não sei. Não sei, não quero saber do tempo. Por que parece ter muita gente assim? Então, não teve O o ping-pong. ping-pong. Maridos e esposas, geralmente os maridos vão cometer esse erro. A mulher pergunta pra ele: Amor, vamos. é, tá chato aqui em casa, né? Tá chato hoje, né? Vamos comer alguma coisa? Aí o marido fala: tem comida na geladeira. Isso. Ela Isso estava mesmo. chamando, ela tava chamando ele para ir para um jantar romântico, para algum lugar diferente, nem que seja comer um hambúrguer, num lugar diferente. Então o que acontece? Ela jogou a bolinha, ele pegou com a mão. Não, tem comida na Ela geladeira. interrompeu ali o jogo. Essa analogia é muito boa, professor. Gostei muito. Leve ela contigo. Essa analogia também se aplica a entrevistas. Então, a pessoa, É vamos supor, identificar e não insistir. Porque também tem pessoas que identificam isso, ou seja, que ela segurou ali e ainda quer continuar no assunto. aí é duas pessoas que não sabem se comunicar que se encontraram. Aí um vai segurar a bolinha, o outro vai tentar tirar a bolinha da mão dele, vai ser um. Vai ser um problema. É, então acontece mesmo isso daí. Se segurou a bolinha, muda. Muda de assunto e vamos. Isso. Ou simplesmente não vai ter mais conversa mesmo, a pessoa não quer papo. Mas aí que tá. Às vezes a pessoa ela faz isso por ignorância dela. Ignorância no sentido de não conhecimento. Porque às vezes a pessoa quer sim ter uma conversa, um diálogo, só que ela não sabe fazer isso bem, porque não foi, não lhe foi ensinado e também ela também não fez muita questão de aprender. Então ela também tem culpa. Mas o que acontece algumas vezes? Eles falam assim, por exemplo, nossa, tá calor hoje, né? Aí a pessoa fala, ah, eu odeio calor, tô nem aí. Aham. Aí acabou ali. Só que, na verdade, ele acha que ele tem que ser sincero, ou ela acha que ela tem que ser sincera e sempre falar a verdade, a mais absoluta verdade.
E o small talk não é uma mais absoluta verdade. O small talk, ele é um lubrificante ali social para você, para o outro lado estar testando se pode continuar a conversa ou não. Entendi. E só que se o outro, uma das pessoas pensa que precisa ser sincero, verdadeiro sempre, e ele odeia o frio, por exemplo, e a pessoa pergunta, nossa, está frio hoje, né? Aí a pessoa fala, odeio frio. Pronto, aí cortou ali a situação. Mas é porque ela acha que ela tinha que responder a verdade sobre o que ela pensa sobre o frio. E Mas muitas vezes a gente não pode responder assim. não é isso que está sendo perguntado, não é isso que está sendo dito. Ela só está usando o small talk, conversinha fiada, para verificar se você não é doido, se você não é um psicopata, um maluco, se pelo menos ela consegue continuar a conversa, Entendi. né? Então, tacitamente as pessoas fazem isso e, infelizmente, muitas outras não aprenderam essas questões tacitamente e aí acabam respondendo inadequadamente. E aí acaba o diálogo antes da hora. Não, não por ser de propósito, mas por pura ignorância de um dos lados. Entendi, professor. Agora, nas entrevistas, mesmíssima coisa. Me pergunta aí se eu sei alguma tecnologia aí. Então, você, Robson, Robson, domina alguma tecnologia atual? Como assim? O que você quer dizer com isso? Falou Java. Tá no meu currículo, é. Só ler. Sim, mas assim, você pode explicar de uma forma mais. É porque o Java ele vai ganhando novas atualizações. Sim, qual delas você está falando? Da mais atual. Ah, o Java 25. Sim, sei. Por quê? Não, sim, mas você consegue me explicar que tipo de atualização veio nesse pacote? E se você já está dominando ela? Mas pra que você quer saber disso? Não, porque eu estou te entrevistando. Mas você nem é uma técnica, você é só uma entrevistadora. Você não vai entender o que eu falar. Sim, mas é o meu papel fazer isso. Você já percebe que já ficou tudo azedado? Não tem como. Ah, isso daqui parece ser um exemplo caricato e Mas grotesco. não é, não é. Isso Eu tenho acontece. gravação disso, tá? Eu tenho gravação de pessoas fazendo exatamente isso. Mas não é, porque tem gente que faz isso ainda. E eu tenho até as gravações. Ela não está Então, usando essa questão da pirâmide. Tudo bem, você pode responder. E nela respondeu. Mas dá esse segundo e esse terceiro passo. Explica, sim, teve mesmo. Veio uma atualização assim, que melhorou muito a questão do código. E se você quiser, eu te mostro. Você tem isso. interesse? É isso aí. Você pegou. É nessa linha. Então, começar com a resposta primeiro, não é seco, de forma alguma. E também você responde primeiro e dá uma pincelada no meio ali da pirâmide. Aham. E aí convida a pessoa para o diálogo. Se você quiser, eu posso falar mais sobre isso. Então é isso, tá? É importante fazer trazer essa clareza, porque tem pessoas que elas são tão ruins de jogo na hora de comunicação que elas vão dar um jeito de azedar o negócio. E querendo ou não, professor, no ambiente assim, mas no ambiente de trabalho, e que ainda mais que envolve essa questão assim, de tecnologia e de projeto, sempre precisa de pessoas que têm uma boa comunicação, ou seja, comunicação até mais assertiva, tá, mais aberta. Isso. Você sabe a diferença de perguntas abertas e fechadas? Sim, eu falo assim, essa questão é que nem aquelas questões assim, de provas. Tem as questões fechadas, que são aquela lá de múltipla escolha ali, que tem ali os parâmetros, e as abertas, que você tem que dar sua opinião ali. É um exemplo válido.
são as dissertativas versus Isso. as de múltipla escolha. No contexto mais de dia a dia, de comunicação, não tanto de prova, as questões abertas são aquelas que não permitem que o outro lado respondam com sim ou não. Uhum. Exemplo, como a gente conversou anteriormente, vou só mudar um pouquinho. Qual o último livro que você leu? Você conseguiria responder sim ou não para essa minha pergunta? Não. Tinha que ser aberto. Agora, agora se eu te perguntar assim, você gosta de livros? Aí Sim. você já consegue responder sim ou não, né? Então percebe que o jeito que é perguntado induz a forma como será respondido. Aham. E também seta os limites ali. Se eu te perguntar assim, qual o último livro que você leu, e você responder sim ou não, aí fica esquisito, você não está respondendo, É, né? entendi. Né? Então me pergunta aí, faz uma pergunta aberta aí para mim. É, qual foi o último lugar que. Como é que fala? Mas qual foi o último lugar que você esteve? Hum. Estive recentemente no Chile, acho que foi esse ano ainda, ou ano passado, não lembro agora. Mas eu não consegui responder sim ou não, tá vendo? Aham. Agora, pergunta se eu gosto de viajar, por exemplo. Você gosta de fazer viagens? Não, não gosto. Mas às vezes eu viajo mesmo assim, que é muito cansativo. E se você quiser, a gente pode falar mais disso. Olha pra você ver. Aí, Foi uma, ó, per- é, foi uma pergunta fechada e que você respondeu não de uma forma fechada, de sim ou não. você Você pegou. mesclou. Você respondeu ali, não, mas, e aí você trouxe. Essa Excelente. resposta, você sabe como é que fala, mais, bem mais aberta. Ou seja, você Convidativa explicou para o diálogo. isso. Ou seja, não foi aquela coisa seca que ficasse aquele clima ruim. Você respondeu não, mas ainda assim você teve uma explicação, sabe, do porquê. Muito bem. Vou te dar uma outra ferramenta aqui para você. Toda vez que você falar, te dar um exemplo, por exemplo. Ó, sua camisa vermelha é legal, mas essa estrutura aqui do XYZ, mas o que que você acha dela? Te dar um outro exemplo, ó. Sua camisa vermelha é legal, mas l- lembra questão política. Entendi. Percebe, ó, um pouco mais de ênfase nessa linha aqui. Eu elogiei sua camiseta aqui, não foi? Mas teve uma negação, mas. É. Esse mas aqui, ele é uma negação. Então, ele anula o que vem antes do mas. Entendi. Então, cuidado ao usar o mas, caso você queira realmente produzir esse efeito de negar o que veio antes dele, beleza, aí você usa. Agora, se a sua intenção não era negar o que tem aqui antes, aí você não usa o mais, você usa o e, Entendi. Pode deixar. né? Exemplo, é, agora deu um branco. Vamos pegar um exemplo de casamento, por exemplo. Falando com a esposa, por exemplo. Você fez um bom almoço, mas estava com muito sal. Eu consegui pegar. É o exemplo do filho. Eu poderia dizer assim: olha, o seu filho, ele é muito bom, mas, então está invalidando, ou seja, que ele é bom. É,
Poderia dizer assim, olha, o seu filho é bom e, e também ele é, como é que se diz assim, legal, amigável. Uhum. Aí Então você não fala está um pouco, invalidando o que ele é. você está complementando, Isso. acrescentando. Então, seu filho é bom e ele está se esforçando muito para conseguir passar nas provas. Tenho percebido isso. Agora, se você falar assim, seu filho é bom, mas ele não está passando nas provas. Entendi. Outro peso, né? Outra. Aham. Então, o mas, tomar cuidado com ele. Se você quer negar mesmo o que está antes, aí você usa ele mesmo. Tá bom, pode Mas se deixar. você não quer isso, aí você não usa o mais, você usa o e. Então, aqui nesse exemplo da camisa, sua camisa vermelha é legal e E lembra do Chewbacca. ah, e do Chewbacca e do Star Wars. É isso. Então você viu que já mudou o tom, né? Não teve mais, já mudou o tom. Essa é a estrutura XYZ mas, que o mas atua como negação do que vem antes dele. Uhum. Isso aqui está gravado, depois você pode revisar essa aula, tá? Não tem Não, sim, problema não. professor, pode deixar. Vamos ver o que mais temos aqui no preparatório, ó. Responda sempre de forma favorável a você. Não reclame de nada, nem seja muito sincero ou sincera. Então, assim, mesmo que tenha dado problema na última empresa, e a gente sempre sabe que vai ter alguma coisa, não é o momento para falar disso. Elas também nem querem saber disso. Não, deu tudo certo, foi tranquilo, dei E- resultado. isso aí. Escrevi minimiza com acento agudo no mi. Que droga. Pronto, corrigi. Silêncio sem circunflexo. Acho que eu estava com pressa esse dia. Pronto. Aqui, ó. Então, responda sempre de forma favorável. Isso aqui pode parecer óbvio, mas é bom falar. Após falar, fique em silêncio e espere a outra pessoa falar. Isso aqui é importante, porque é o seguinte: há duas formas de usar a pausa. Uma forma de usar a pausa é para ênfase, como eu estou usando agora, para enfatizar certas coisas da minha fala. Então, nesse momento, eu estou usando a minha fala, ou melhor, estou usando as pausas como ênfase. Uhum. Agora, se eu falar algo e fizer um silêncio muito grande, uma super pausa, significa que eu estou esperando que a outra pessoa fale. Entendi. Aí, igual você fez agora, entendeu? Aham. Então, faz um. Vou te dar mais um exemplo. Ontem eu fui ao mercado e o quilo de carne estava mais de R$ 70. Sim. Aí vem aquela brincadeira, sabe? Vaca amarela cagou na panela. Quem É, falar primeiro come toda a vaca. Então, assim, nessa hora que você estiver propositalmente esperando uma resposta do outro lado, você tem que segurar o silêncio mesmo. E quanto mais você segura o silêncio do seu lado, mais a outra pessoa vai ficar. Ah, eu tenho que responder, eu tenho que falar alguma coisa. Por quê? Porque o silêncio ali muito grande ele é muito constrangedor. cria uma tensão. Isso. E aí a pessoa, alguém vai querer resolver essa tensão. Como você propositalmente quer que seja ela, o outro lado, você segura o seu lado, não fala. E aí, nesse ponto, você vai verificar se ela estava prestando atenção mesmo ou não, se ela estava entendendo. Se ela falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava falando, você já viu que ela não estava prestando atenção. Aí também tem esse bônus. Então, são duas possibilidades, né? Vou até deixar aqui anotado. Pequeno silêncio para ênfase e muito silêncio para convidar o outro lado a responder. Tá? Aí você segura o silêncio. Entendi.
Isso aqui são técnicas de comunicação. Para ênfase. Ok. Pequeno silêncio para ênfase. Muito silêncio para convidar o outro lado a falar. Quando a pessoa estiver falando e terminar, espere 3 segundos e falo. Isso daqui eu também tenho que me policiar sempre, porque é muito fácil errar isso daqui. Especialmente numa sala com várias pessoas, ou até mesmo com uma pessoa só. A gente, às vezes a outra lado está falando ainda, só que a gente acha que ele já terminou de falar. Ou ele está falando e a gente quer falar o nosso também, porque a gente não quer só ficar ouvindo. A E gente aí, teme também em perder o nosso raciocínio e nós queremos falar isso para fora, por simplesmente não esquecer o que está na nossa mente. sim, também acontece, bastante, bem lembrado. O que que eu sugiro para você não esquecer e ao mesmo tempo não atropelar o outro lado? Na hora que você estiver falando, ou melhor, na hora que você estiver ouvindo a outra pessoa falar um tópico ali que você sabe que você tem que falar alguma coisa também, senão vai ficar ruim para você. Ou você só quer trazer clareza, alguma coisa, por alguma razão. Você quer falar um assunto, só que você sabe também que você não pode atropelar e cortar a pessoa, porque Entendi. vai ser feio. O que que você faz? Você vai estar aqui, você vai estar aqui ouvindo, né? Você vai estar com as suas mãos aqui embaixo, por exemplo, no bolso, né? Você vai estar aqui tranquilo, com as mãos aqui paradas, por exemplo. Você faz um gesto assim, por exemplo, eu preciso falar da sala no Slack que tem todas as evidências desse incidente. Ou seja, na hora que o outro cara estava falando ali, eu lembrei disso. Aí o que que eu faço? Eu fecho o dedo assim, ó. Eu lembro eu tipo marco o que eu tenho que falar na cabeça e fecho o dedo assim. Ó, E aí eu fico com esse dedo fechado a- até eu ter a oportunidade de falar. Aí isso me ajuda a lembrar do que eu tenho que falar. E aí olha quando aqui, surge a oportunidade para me falar, eu simplesmente abro o dedo aqui e ajuda, né? Não é uma coisa sempre infalível também, né? Mas entendi. ajuda a lembrar aquilo que veio na mente durante outra conversa de outra pessoa. Essa técnica, ela é muito boa, professor. Nossa, muito obrigado. Eu vou até estar no caso assim, mas até utilizando ela, porque muitas vezes a gente esquece, ou seja, nós esquecemos, e eu esqueço, e aí, nossa, tem que interromper para me dar meu ponto de vista. E isso E daí acaba acontecendo. você fica como entrão, né? Que você está esperando ali. Ou às vezes a pessoa até não consegue prestar atenção porque ela está tão focada no que ela tem que falar, ou ela acha que tem que falar, que ela atropela mesmo o outro. E aí fica ruim o diálogo. Então isso ajuda nisso, a evitar isso. Muito bom essa técnica. Que bom que gostou. Pode aplicar que é sucesso. Eu uso também. Essa é a mais difícil, na minha opinião, de praticar. Porque mas a gente acertando mais do que erra já tá bom já. O ruim é quando a gente erra sempre, né? Aí é ruim. Então, esse documento aqui de fase um, note que aqui você já tem muita coisa. Muita coisa. Né? Tá gravado isso aqui, Nossa, depois você pode rever. Depois você pode tirar dúvidas também se quiser. E aqui tem um template, né? Já tentei deixar na cara do gol aqui só para você alterar para o seu contexto. Né? Então eu deixei termos genéricos aqui, né, para servir para vários alunos. Né? Mas é só substituir esses que estão entre sinal de maior e menor aqui e ajustar. O mais importante é ter isso daqui a decorado, ponta da língua. na ponta da língua. A pessoa, você está dormindo, alguém perguntar, me fale sobre você, você tem que responder igual está aqui, mesmo dormindo. Esse é o objetivo. Lembrando que, fazendo isso, você está otimizando o seu tempo e a sua memória, né? Porque isso aqui vai ser muito, muito, muito perguntado. Algum comentário até aqui? Não, professor. Eu tô, assim, foi muito bem explicado. Eu consegui entender.
Agora sobre em relação, é, eu falo assim, essa questão da faculdade. Eu vou continuando, eu estou na metade do curso, eu estou na metade do curso de Docker. Aí o senhor, no caso, teria algum outro curso que eu possa fazer? Ou então, igual o senhor até estava me explicando, essas tarefas lá da Simple Software. E assim, eu penso já ano que vem, já está já encaminhado para mim, já mudar de carreira, entendeu? Com certeza dá certo, sim. Você ficou sabendo do caso do Matos, né? Sim, sim. Caso recente. Era pedreiro, trabalhava na obra, domingo a domingo, de manhã até o fim da tarde. Estudava nas horas vagas, no ônibus. À noite a gente fazia aulas também. Passei o material. Ele foi estudando as entrevistas que eu fiz. Então essas entrevistas você vai ter que ver também. Tem lá no meu canal do YouTube, tem nas aulas gravadas também, que você também tem acesso. E foi se preparando, se preparando, se preparando, se preparando. Eu acho que 6 a 8, depois eu confirmo com ele, mas levou mais ou menos aí 6 a 8 meses após ele começar o trabalho comigo e conseguiu a vaga. Mudou de cidade, está numa cidade melhor, comprou uma TV, que estava sem TV, enfim, tá ganhando aí seus 7K. Já mudou de vida, né? É o primeiro passo, né? Por que que eu digo primeiro passo? Porque tem muita mais possibilidades do que só o 7K. Então, mas o que eu percebi, o professor, é o seguinte, é que a carreira, assim, de dev, não é necessariamente você vai escrever códigos, mas você vai estar resolvendo problemas. É, você Então, tem que ler mais do que escrever, isso é fato. então assim, se você conseguir ser uma pessoa que consegue resolver esses problemas, esses bugs ou esses erros, e assim, você conseguir, no caso, até fazer essa aplicação em vários contextos, você já tem uma grande, eu falo assim, esse passo à frente. Eu vou te passar algumas tarefas da Simple Software, por exemplo. Você vai ter uma oportunidade que muitos não têm, que é trabalhar num serviço real, numa empresa real, mesmo com pouquíssima experiência como programador. É porque eu penso assim, beleza, aí eu passei na entrevista, e aí? Você vai dar um jeito. Se quiser, você fala com o Matos lá, por exemplo. Ele passou um sufoco? Passou, mas está passando sufoco com o bolso cheio, né? Por quê? Inclusive hoje tem as IAs, né? Então as IAs ajudam bastante. Mas no primeiro ano eu evito que o aluno use IA. Enfim, quando você passar na primeira vaga, provavelmente vai ser de pleno, você vai ter sim dificuldades, você vai ter sim sufoco, você vai receber tarefas que você não faz a menor ideia de como fazer, mas você vai dar um jeito de fazer mesmo assim. Você vai perguntar para mim, você vai pesquisar na internet, vai perguntar na IA, vai dar um jeito. E é isso, esse é o trabalho. Então, igual, por exemplo, quando eu estava em algum projeto que eu estava fazendo e tinha alguma situação que acontecia, eu não conseguia resolver. Tipo assim, eu falo algum erro. Eu já pesquisava, já corria atrás e no final eu conseguia resolver. Olha, era isso. Né? Ou então era algum problema da estrutura lá do meu código, eu ia lá e corrigia. Uhum. E quanto mais erros você corrige, melhor você fica como profissional. É aquilo que, claro que esse não é o único requisito, né? Tem também o estudo formal da, de livros, por exemplo, cursos, mas o principal mesmo é sujar as mãos no código, tomando erro e consertando, pesquisando do Stack Overflow, IA, etc. Só que com a IA eu percebo uma coisa. A IA, ela
ela roubou, não que ela roubou, né, mas ela tirou um pouco, ou totalmente, na verdade, o, a explicação do erro, a contornação do erro. Você tem que pedir para ela te explicar. Aí, beleza. Mas, por exemplo, vamos supor que deu um erro de ponto e vírgula, um exemplo. Aí ela vai e fala assim, ó, tá faltando ponto e vírgula aqui. Aí você vai, bota o ponto e vírgula e passa, né? No Stack Overflow, antigamente, nas pesquisas no Google, Aham. livros, cursos, etc., quando a gente ia lá pesquisar as respostas e encontrava as opções, tinha alguém dizendo assim: esse erro acontece porque falta o ponto e vírgula e nessa linguagem ele é necessário por causa disso, disso e disso. Então você tinha a solução, mas tinha uma base ali para Uma segurar base do que estava acontecendo. o que estava acontecendo. Com a IA, isso também é possível, mas normalmente você vai ter que pedir para ela Você te te, explicar. te explicar. Aí que está o segredo. Você tem que, o pessoal chama de on the output, que significa obtenha ou domine o que foi gerado pela IA. Então, a pergunta é: você saberia explicar por que que aquilo estava errado? Se a resposta for sim, beleza. Só usa o que a IA pediu e pronto. Se a resposta for não, aí você tem o dever de perguntar para ela: me explica por que que está errado. Me dá exemplo. E ela vai demorar um pouco mais de tempo, com certeza, mas vai se pagar esse tempo. Não, e também tem um exemplo que eu tive até recentemente, que assim foi relativamente, assim foi algum processo que eu fiz. Eu falo de um código lá que eu estava escrevendo e eu não sabia qual função, ou seja, beleza, eu estou escrevendo o código lá que o professor está explicando. Aí eu peguei o código e coloquei na IA e pedi para me explicar o que estava acontecendo, porque eu quero entender o que cada coisa faz. Eu não Isso, quero somente ficar copiando e colando o código, eu quero entender. isso. Isso daí vai te levar longe. Continue nessa abordagem. Porque às vezes a pessoa, no afã de avançar, avançar e logo na tarefa ali, ela, quando ela terminou a tarefa, ela resolveu a tarefa, mas ela não aprendeu nada com aquilo. Então, não extraiu o máximo daquela situação. Não extraiu o máximo que poderia, então foi um desperdício. Só serviu para o patrão, né, que teve a tarefa ali concluída. É E a uma coisa que future pode vai repetir repetir. novamente. Sim, mesmo que não repita exatamente aquele cenário, o fato de pesquisar, de lutar para resolver o problema, é, ajuda muito a entender. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem uma receita de um prato muito bom, um fricassê, por exemplo. Aham. E aí, vamos supor que você é o chefe supremo do fricassê. Você, você é o especialista em fricassê. Você faz o fricassê e fica muito bom. E eu obtenho essa receita com você. Eu sou um amador. Eu sou um amador. Eu obtenho essa receita com você, sigo ali o passo a passo da receita e faço o fricassê também e ficou quase igual ao seu, né? O seu tá super, tá 100%, o meu tá 80%. A maioria das pessoas nem perceberia a diferença, porque o paladar delas nem é tão sofisticado. Mas aí é que tá. Se eu cometer algum errinho no meu, eu não vou saber explicar o que que aconteceu no meu. Entendi. Eu não vou saber se foi muito sal, se foi pouco sal, se foi maior tempo de cozimento, menor tempo de cozimento, se a batata palha estava estragada ou não. Eu vou estar totalmente perdido se der algum problema com a receita. Então, eu tive sorte e consegui fazer a receita sem problema. Mas se desse problema, eu estaria perdido. Agora, se no seu caso desse problema e a massa ficasse um pouquinho diferente, na hora que você colocou na boca ali, pô, esqueci. Na verdade, você colocou 20 gramas a mais do que deveria do ingrediente tal. Ele já sabe, né? Ele já sabe. Por quê? Porque ele sabe tanto o caminho feliz quanto os outros caminhos que também não vai
lugar certo. Eu concordo. Isso que faz a diferença no grande profissional, porque é saber tanto o caminho bom quanto os outros caminhos que também não vão dar certo, mas que ele está ciente deles e também são úteis em caso de algum problema. E uma parte importante, professor, que tem que é na sua mentoria, que é a questão do grupo. Ou seja, mesmo que a pessoa ela tenha alguma dificuldade, o pessoal está ali para estar ajudando. É, também a gente consegue se ajudar e também a gente posta vaga lá e você vê que o grupo é bem focado, nunca tivemos discussão nem Não, briga. nada, nada. Então, é que eu coloco a regra, né? Então, é só tirar política, religião, ideologia que já resolve muita Já coisa. melhora muita coisa. As notícias também, notícia é PSYOPs, né? Que são a estratégia de manipulação em massa. Mas é isso, concluímos por hoje. Então, Professor, muito obrigado, viu? faça o follow-up, decore esse roteiro que eu te passei. Uhum. Essa aula aqui está disponível lá no YouTube, depois você pode assistir se quiser. Beleza, Revisão. professor, muito obrigado, viu? E que o senhor tenha uma boa noite, sabe, um bom descanso. Valeu, para você também. Fica Até a com Deus, próxima. até mais. Tchau.